Bom dia, meus amigos. Estamos aqui gravando mais uma aula para vocês. Um vídeo atinente à nossa unidade 1 da disciplina Formação Econômico-Socioeconômica Geral, certo, meus amigos? Nós hoje vamos iniciar o capítulo 5, o camponês rompe as amarras, né? Aqui do livro do Léo Huberman. No capítulo anterior, nós nos referíamos o surgimento de novas ideias, né? De como aí começou a ter as adaptações às novas imposições das forças econômicas. Por exemplo, né? Aí o aceite, né? A tolerância com capital rentista, capital que rende juros, capital bancário, que é essencial para a estruturação do sistema capitalista, né? Por quê? Né? Porque os bancos representam os bancos, né? De uma forma geral, o sistema bancário, os meios de pagamento, né, pessoal? A pessoa não vai precisar sair com uma montanha de dinheiro carregada, né, numa sacola de uma cidade para outra. Vai existir aí, começa a existir as letras de câmbio, começa a existir os descontos, os redescontos, né? Começa a existir a instituição de transações financeiras, de empréstimos, não é isso? Pois muito bem, pessoal, isso aí é o quê? O amadurecimento de um modo de produção que está brotando, que é o modo de produção do capital, né? Nós então estamos falando dessa grande transição, ainda estamos na Idade Média, né? Então no capítulo 5, o nosso autor vai se referir às mudanças migratórias. O camponês rompe as amarras, ou seja, o camponês começa a sair, né, de uma forma mais intensa dos feudos e se encaminha para as cidades, para diversas atividades, né? Como a gente já falou em outros vídeos, inclusive aqueles que existiam algum ofício, né, lá no âmbito dos feudos, né, ferreiros, né, padeiros, começa a ir para a cidade porque lá vai ter mais oportunidade e em condições bem melhores, né, pessoal? Condições bem melhores. Agora desfrutando de uma certa liberdade que não era possível nas condições pregressas. Pois muito bem, com a expansão das cidades, há necessidade de produção crescente de suprimentos agrícolas. Evidentemente, né, pessoal? Houve um autor que já falava, o desenvolvimento do capitalismo se dá de forma desigual, campo e cidade, mas tem que ser combinado. Por que tem que ser combinado, né? Porque lá nas cidades não pode faltar o quê? O alimento, né? E quem é que fornece o alimento? O campo. Então tem que ser uma forma combinada. Esse desenvolvimento foi então combinado, né? Por isso a necessidade, sempre quando há desenvolvimento capitalista, de uma reforma agrária. Foi o que aconteceu aqui no sistema feudal, como a gente vai ver, né? Com a expansão das cidades, há essa necessidade cada vez mais de suprimento de alimentos, né? E duas formas de aumentar a produção. Uma, inserção de novos métodos de cultivo ou novas terras. As duas modalidades vão ser utilizadas, né, no modo de produção feudal. Tanto vai haver aqui o incremento, né, nos novos métodos de agricultura, como vai haver aí a expansão agrícola, né? Novas terras vão ser cultivadas. Nós estamos falando da Europa aqui do século XII, século XIII, então ainda havia um vasto campo a ser explorado do ponto de vista agrícola. E essa expansão da fronteira agrícola foi, evidentemente, aí, buscada ao longo dos séculos. No século XII, o camponês aventureiro lança-se para a ocupação das terras virgens. Como a gente falou, né? Era possível que isso acontecesse. Aqui no final da página 43, a gente já vai ter uma descrição sucinta do que a gente está falando. Veja só, né, pessoal? Atraídos pela isca da liberdade e da prosperidade, milhares de pioneiros vieram preparar caminho para o trabalho do arado e da enxada, queimando a vegetação rasteira e parasitária, abrindo florestas com o machado e levando as raízes com picareta. Dessa forma, a Europa teve sua marcha para o oeste, 5 séculos antes da marcha americana, quando os pioneiros dos Estados Unidos quebraram seus machados nas árvores do oeste norte-americano entre o século XVII e o século XIX. Os sons que ouviam eram ecos dos sons provocados pelos seus ancestrais da Europa, 500 anos antes, em circunstâncias semelhantes. Tal como os pioneiros americanos transformaram o deserto numa região de fazenda, os pioneiros europeus esgotaram os pântanos,
construíram diques contra a invasão da terra pelo mar, limparam as florestas e transformaram as terras assim recuperadas em campos de cereais florescentes. Ok, pessoal? Foi isso que aconteceu aqui nesse período. Nós estamos falando do século XII, século XIII, né? A expansão agrícola, certo, pessoal? Vantagens do arrendamento da terra. Seria bom para nós e os nossos sucessores, segundo o bispo de Hamburgo. Isso aqui é outra característica do modo de produção feudal, pessoal. O camponês irrompe o sistema feudal, repudia a repressão do senhor feudal e parte em busca de terra virgem. Recorre aos sacerdotes o direito de cultivar em campos ainda não explorados, né? Aqui na página 54, desculpa, pessoal, página 44, 3 a 6, vai ter aí um recorte aí um fragmento do bispo de Hamburgo, né? Fez-se um acordo pelo qual eles nos pagarão anualmente um dinar para cada geira de terra. Também lhes concedemos o uso dos cursos de água que correm nessa terra. Concordam em pagar o dízimo de acordo com o nosso decreto. Ou seja, cada 11º feixe cereal, cada 10ª ovelha, cada 10º porco, cada 10º cabrito, cada 10º ganso e 1/10 de seu mel e linho. Prometeram obedecer-me em todas as questões eclesiásticas. Concordam em pagar todo ano 2 marcos para 100 gêneros pelo privilégio de manter tribunais próprios para a solução de todas as suas questões sobre assuntos seculares, né, que não tem respeito à igreja. Essa aqui já era uma concessão, né, que foi feita aqui, pessoal, no século XII ainda, né, 1106, né, ano 1106. Para vocês verem como já está mudando a fisionomia, né, da estrutura social do regime feudal. Já está se concedendo para que haja arrendamentos. Como é que isso funcionava, né? Inclusive isso aí foi depois incentivado pelos próprios senhores feudais. O senhor feudal não queria mais, em um determinado momento histórico desta transição, receber o pagamento em forma de trabalho, né? O trabalho do servo, como nós vimos lá no primeiro capítulo, né? Agora ele vai fazer um acordo tácito, né, com o servo nos seguintes termos, vai dizer, olha, você não precisa mais trabalhar para mim, eu quero que você pague em dinheiro o aluguel da terra que você está ocupando no meu feudo, na minha fazenda, né? Aí o servo, evidentemente que não estava acostumado a esse tipo de relação comercial, aí vai perguntar, né, mas como é que eu vou conseguir dinheiro? Ele vai dizer, não tem aquelas cidades, você pega, planta o necessário para a sua família, o excedente você vai e vende lá na cidade que eles estão comprando, porque lá eles não produzem. Com esse dinheiro arrecadado, você paga o aluguel da sua terra para mim e pode ficar com o excedente para vocês. Percebam, está mudando as relações sociais de produção. Nós não estamos falando mais no servo, como nós se referimos aqui no capítulo 1, né? Agora, o servo está sendo transformado no arrendatário. Isso aí vai ser um golpe fatal para o regime feudal, né? Vejam que as relações aí que são dominadas pelo dinheiro, pela transação econômica, elas vão se estabelecendo de forma dominante, né, pessoal? Pois muito bem, falamos aqui das vantagens, o próprio bispo disse, seria bom para nós e para os nossos sucessores, as vantagens desse arrendamento nos termos que a gente leu para vocês, né? Diferença do arrendatário camponês em relação ao servo. Não se subordine nas condições pregressas ao senhor feudal. Há uma metamorfose da dominação pessoal inerente ao modo de produção feudal para agora relações sociais mais impessoais, típica do capitalismo. Todavia, teria de pagar uma quantia para o cultivo da terra. Nós vamos ver lá adiante que depois vai haver um fato que vai mudar esse cenário. Mas nesse recorte temporal, o importante é saber disso, que o servo ele vai ser agora convertido em arrendatário. O mercado crescera tanto que qualquer colheita superior às necessidades do camponês e do senhor poderia ser vendida. Em troca, o camponês recebia dinheiro. A difusão do mercado em expansão transforma a configuração agrícola, eclode a esfera para operar troca do excedente
em grande escala, coisa que não havia lá no antigo regime feudal, né, no início, né, em que os feudos eram autarquias. Agora já está a propensão para o excedente, para cultivar para além, né, das necessidades, com as vantagens aí do comércio. No caso aqui, na última página 45, nos parágrafos, nós vamos ter aqui uma descrição. Ó. Prosperava a cidade, próxima era um lugar maravilhoso, onde servos como ele tinham ocasionalmente perambulado e gostado. Nesse mundo em transformação, havia uma oportunidade real para gente como ele. Se trabalhasse mais, fizesse colheitas superiores às suas necessidades, poderia reunir algum dinheiro com o qual talvez lhe fosse possível pagar em dinheiro os serviços que devia ao Senhor.